Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam bem aí, consolados, guardados, protegidos por nosso Deus através do seu Espírito Santo. Amados, há necessidade de que eu continue a explicar sobre a farsa da doutrina da Trindade, ok? Essa doutrina que surgiu aí no quarto século, que foi a base para o que foi formado no mesmo século, no finalzinho, né? Porque a doutrina da Trindade foi introduzida na igreja por volta aí de 323, 325 aproximadamente, no Concílio de Nicéia. E foi a base para que veio a se tornar a Igreja Católica em 381, 383 aproximadamente. Bom, essa doutrina, ela tem aí três pilares principais, né? O principal é um Deus composto, ok? É um Deus composto por três pessoas, aonde se atribui ao Espírito de Deus uma personalidade à parte dele, ou seja, como se o Espírito de Deus fosse outra pessoa e não o próprio Deus, o que não faz o menor sentido. Outra questão é a divinização do Messias. Então nós acabamos tendo aí esses pilares, que é uma divindade composta por três divindades, as quais existem simultaneamente desde sempre, não houve uma ordem de primeiro criado e assim sucessivamente, o que já foge da questão, porque o único que vive em um plano eterno é o Pai, e que o Messias é colocado como o princípio da criação de Deus, né? Então, se ele é o princípio, o primogênito de toda a criação, significa que alguém antes dele o criou, porque primogênito diz primeiro gerado, certo? E se ele foi o primeiro gerado, ele foi o primeiro de uma linha ou de uma linhagem de alguém, por isso primeiro gerado. Princípio da criação, o que isso significa? Que quando Deus estava criando tudo, ele foi o primeiro a ser criado. Mas enfim, esses tripés, né? Vamos lá, um Deus composto. Então, se você quebrar esse Deus composto chamado de trino, a partir do momento que você consegue provar que não existe um Deus trino, você já desbanca toda outra interpretação. Tudo que vier após tem que ser entendido ou interpretado de outra maneira que não seja a viés ideológica de uma divinização das outras supostas duas pessoas. Ok? Porque a partir do momento, veja bem, que você diz que existe um Deus trino, e se eu provar que existe um Deus mono, único, bom, as outras duas pessoas já deixam de compor essa divindade. A partir de então, a minha interpretação será diferente. Ok? Eu não posso seguir, né, a mesma trama, não posso mais ter a mesma percepção. Porque eu entendi que não é trino, é mono. Mas para isso, nós vamos ler a Bíblia aqui, eu vou explicar para vocês detalhadamente, tá? Outra coisa, um Deus, em comparação ao Pai, vamos dizer assim, o Deus Filho, ele não poderia ser tentado. Não no sentido de colocado à prova, né? Para ver se ele serve. Não. Eu digo no sentido de correr o risco de falhar, de pecar,
de fracassar. O Messias em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se ele foi tentado é porque ele era vulnerável. Senão, ele não seria tentado, porque ele seria imutável, incorruptível, infalível, impecável e infracassável. Ele teria uma carne diferente da nossa, a qual poderia dar a ele a condição de suportar aquilo que ao sermos tentados fracassamos. E não foi o que aconteceu. Ele encarnou 100% humano, segundo as Escrituras, tá? Não só as Escrituras, como também a Nova Aliança. Enfim. O Espírito. Vamos entender o seguinte. Eu tenho um Espírito, você tem um Espírito. Beleza? Então vamos lá. Se eu dou meu Espírito a alguém, essa pessoa estará recebendo uma outra pessoa em si ou recebendo a mim mesmo? Porque o Espírito de Deus ou o Espírito Santo é de Deus. E se eu recebo o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, eu não estou recebendo uma terceira pessoa ou outra pessoa, senão ele próprio. Então eu estou aqui dando, fazendo essas citações para que a sua mente comece a desbloquear. Para que você comece, opa, tem alguma coisa aí. Comece a ter uma percepção maior das coisas. Melhor das coisas. Ok? Então, esta pregação será a segunda referente à farsa da Trindade, né? Vou mostrar para vocês aqui que a Trindade não existe. Então haverá necessidade que você assista o primeiro vídeo, depois este vídeo, porque ele será mais completo aí. Talvez dê até um segundo, não sei, depende do Espírito Santo. Então, para que nós possamos dar início a essa mensagem, eu peço que antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para você ser notificado de novos vídeos. Ok? Outra coisa, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, porque isso demonstra que o assunto é interessante e o YouTube vai entender que precisa fazer com que esse vídeo seja propagado na rede. Não deixe de fazer o seu comentário, é super importante. Tire suas dúvidas por lá. Ok? Lembrando, dúvidas têm que ser sanadas com embasamento bíblico e não por crendice. Tá certo? Não por crendice. A partir do momento que você tem uma crença que não é comprovada na Bíblia, ou que você use a Bíblia para comprovar uma crença sua baseada em versículos isolados, é operação maligna. Então você tem que tomar cuidado. Tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus, tá? E eu quero iniciar este vídeo já para desmistificar essa questão de trindade. Nós vamos abrir aí as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, na lei. Certo? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. O que diz aí? Ouve, Israel, o Senhor, onde está Senhor aqui em caixa alta, consta o tetragrama. Nosso Deus é o quê? O único Senhor. Ou seja, aqui consta o tetragrama, em referência à eternidade de Deus. Por isso os judeus chamam-no de o Eterno, né? Ou Hashem, a forma como se deu a conhecer, a forma como é chamado, foi chamado, enfim. Mas não necessariamente seu nome, tá? Como eu já tenho outros vídeos aí que explicam. Então, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o quê? É o único Deus. Único aqui em hebraico é Echad. Echad, que diz respeito a ser um exclusivo, único. Tá? Ou unido, quando nós
utilizamos deste termo em referência a outras pessoas com a mesma finalidade, como João 10:30, onde o Messias diz: eu e o Pai somos um. Ali em hebraico consta Echad, tá? Echad, ou seja, unido. Tá certo? Essa mesma citação, o Messias ao ser questionado, esse aqui é o chamado Shema Israel, né? Que é: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, né? Adonai Elohim, Adonai Echad. Então vamos lá. Marcos capítulo 12, versículo de número 29. Olha só, Marcos 12, 29. O Messias questionado sobre qual seria o grande mandamento, né? Então ele diz: e Jesus, Yeshua, respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, aqui consta o tetragrama, nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, ele repetiu exatamente o que foi dito lá atrás, né, por Moisés, em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ele repetiu exatamente a mesma coisa. Então, tanto aqui no grego, né, aqui consta eis, né, que significa também único, exclusivo, tá? Sendo assim, tanto aqui quanto lá, a declaração de Moisés e a declaração do Messias é a mesma. Só existe um Deus, um exclusivo Deus, um único Deus. Ele não é composto. Ele não é um Deus composto. Ok? Não é composto. Então nós temos que nos ater muito a isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 35. Olha o que diz aqui. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor, né, consta novamente aqui em caixa alta, Senhor, oculta o tetragrama, que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele, nenhum outro há. Veja bem, se o Filho fosse um Deus, se o Espírito fosse um Deus à parte, separados, aqui não caberia esta colocação, nenhum outro há, porque haveriam mais dois. Certo? Haveriam mais dois. E o versículo está claro, ó. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Está tudo no singular. Está tudo no singular. Vamos dar continuidade. Tudo isso aqui, meus amados, é para que vocês compreendam que tem muitas coisas sendo ditas que não são reais, que não são verdade. E se você deixar se levar por isso, você está perdido. Olha, para que todos os povos da terra saibam que o Eterno, né, aqui novamente em caixa alta consta o tetragrama que se refere ao Senhor, ao Eterno, é Deus e que não há outro. Não há outro, irmão. Deus só existe um. Não existe dois, três ou um Deus trino. E para desmascarar essa doutrina da Trindade ou do Deus trino, composto por três deuses, né, três pessoas divinas, eu vou provar aqui para vocês, olha. Em 1 Timóteo, capítulo, acho que é capítulo 1, versículo 17. Olha só. Ora, ao Rei dos séculos, de todas as gerações, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra,
e glória para todo sempre. Amém. Aqui, ao único, em grego aqui consta monos. Monos. E você sabe o que significa a palavra mono ou monos? Exclusivo, sozinho, abandonado ou isolado, sem ajuda. Ele só. O que isso significa? Que Deus não é composto. Porque senão, este versículo seria ao trino Deus, mas está escrito mono, não é duo, não é trino, está escrito mono. Deus sozinho, solitário, sem outra pessoa sendo com ele. Alguém que não compartilha a divindade, porque ele está só naquilo que ele é, Deus, mais ninguém. Com isso eu não estou inferiorizando o Messias, nem tampouco desvalorizando o Espírito Santo, mas eu estou na sua mente colocando cada qual no seu lugar. Cada qual no seu lugar. Tá certo? Deus é supremo. O Messias está abaixo de Deus, ele é menor do que Deus. E o Espírito é de Deus que nos é enviado para que possamos, recebendo e nos sujeitando a ele, subjugarmos a natureza em que nós habitamos, como o Messias o fez, por meio de orações, consagração, súplicas, rogos, entendendo que é mais importante agradar a Deus, ainda que isso nos traga aflições por não cedermos à vontade da nossa carne. Entenderam? Mais uma vez, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja o que? Honra e glória para todo sempre. Amém. Ao único Deus, o Rei dos séculos de todas as gerações, imortal, invisível, ao único, ao monodeus, aquele que só ele detém a divindade e que não a compartilha com ninguém, porque ele está só nesta condição de Deus. É exclusividade dele. Não há outro. É ele só. Só por este versículo, toda a doutrina da Trindade e sua margem interpretativa por esta viés ideológica já é descartada. Então não adianta você ficar buscando subterfúgios, sabe, buscando justificativas, mas aqui diz que o Espírito é uma pessoa, mas aqui, olha, o Messias tem atributos divinos. É lógico, amado, ele era o Messias, o Filho do Deus invisível, a imagem do Deus vivo. Ele era o Filho de Deus. Que atributos lhe seriam dados, senão aqueles que por meio dele o Pai fosse honrado? Então você tem que entender, meus amados irmãos, que quando você entende que não existe outro Deus, que a doutrina da Trindade foi desmascarada, toda a sua interpretação que você teria dentro da Bíblia, que te leve a esta compreensão da divinização do Messias e do Espírito, já cai por terra. Você já tem que levar, você tem que falar, não, se só tem Deus, então não é essa maneira de interpretar, isso é lógico. Não é por aqui, eu tenho que entender de outra forma isso. E qual é a outra forma? Primeira coisa, vamos lá. Eu vou levar vocês agora para um texto. Deixa eu só me lembrar onde que está. Deixa eu ver na Bíblia aqui. Que eu tenho, às vezes eu marco lá, acho que é Êxodo 3 ou Êxodo 4. Deixa eu ir lá. Acho que é Êxodo. Deixa eu ver. 3. Acho que é 4.
Aqui, ó. Êxodo capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Êxodo 4, 14. Eu sempre deixo aquilo que eu acho muito interessante, assim, eu deixo marcado, né, na Bíblia, porque para a gente poder voltar, né, se dá um esquecimentozinho, a gente voltar ali. E isso é uma boa ferramenta para vocês também, as chamadas notas, né? Que tanto explicações eu coloco marcado, como também, na hora que eu estou estudando, grifo. Então vamos lá. Presta atenção aí. Olha só. Então se acendeu a ira, aqui está o tetragrama em referência a Deus, mas nós sabemos que ali era um anjo, certo? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Agora olha o que diz. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ou seja, com a tua boca falando para ele e com a boca de Arão, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele, Arão, falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aqui consta Elohim. Quer dizer então que Moisés foi colocado por Deus a Arão? É isso? Moisés era Deus? Moisés não era Deus, irmão. Esse termo Elohim, atribuído a Moisés, é no sentido de representante de Deus. Ok? O qual receberia a palavra, falaria ao seu irmão, e o seu irmão, por ser eloquente, falaria com o povo. Entenderam? Tem ainda, esse eu lembro, Êxodo 7, versículo 1, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, Êxodo 7, versículo 1. Olha o que diz aí. Então disse o Eterno, tetragrama, mas nós sabemos que era o anjo porta-voz, certo? Então disse o Senhor a Moshe, a Moisés: eis que te tenho posto por quê? Por Deus, por Elohim, sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. E agora, Moisés era Deus? Se nós formos levar em consideração essas duas afirmações, aqui está claramente dizendo que Moisés foi colocado como Deus. O que não foi atribuído ao Messias na Nova Aliança. Não tem nenhum texto, nenhum versículo onde o Messias foi colocado como Deus. Muito pelo contrário, ele refuta isso, como nós lemos lá no começo, em Marcos 12, 29, e diz ainda outra coisa similar ao que Paulo falou em 1 Timóteo 1,17, né? Em João 17,3, que nós já leremos. Então, como é que fica aí? Moisés foi um Deus, agora o Messias outro Deus, e tem o Deus Pai. E aí, como é que fica isso? É porque o termo Elohim, quando ele é dirigido a um enviado de Deus, tá? Coloca-o como representante divino, e não que ele fosse o próprio Deus, mas alguém que o representava. Ok? Moisés falou algo tremendo. Agora eu só preciso me lembrar aqui. Eu não me lembro onde está esse versículo, onde ele diz.
o Deus de vossos pais suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Deuteronômio 18, versículo de número 15. Olha só. Olha o que ele disse aí. Olha só. O Senhor, o Eterno, aqui consta o tetragrama, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele, o que diz aí? A ele ouvireis. A ele ouvireis. Nós também temos esta afirmação na nova aliança. Em Atos, capítulo... Atos... se eu não me engano, Atos 3, eu acho. Vamos lá, Atos 3. Atos 3, 22, eu acho que é isso. Vamos ver. É isso mesmo. Atos 3, 22, olha só. O que diz aí? Porque Moisés disse, o Senhor, aqui consta o tetragrama, ok? Como nós vimos na antiga aliança, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Versículo de número 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, ou seja, que viria este profeta. Quem é este profeta? Yeshua, o Messias. Vós sois, os judeus, filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Yeshua, primeiro o enviou a vós, judeus, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, Yeshua, o ressuscitado por Deus, foi este profeta anunciado por Moisés. Ok? Anunciado por Moisés lá em Deuteronômio 18, 15. Olha só. O que diz aí? O Senhor teu Deus te despertará um profeta semelhante a ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, como eu, comparado a mim. Então ele seria o que? Elohim, representante de Deus, e não o próprio Deus, porque senão Moisés seria um Deus. Vocês estão entendendo isso? Senão Moisés seria um Deus. Como nós lemos aqui, em Êxodo 7:1. Então disse o Eterno a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, eis que te tenho posto por Deus a Faraó. Moisés era Deus? Não! Ele era alguém que representava Deus. O Messias é Deus? Não! Ele é alguém que representa Deus. Só que, diferente de Moisés, ele é o Senhor, ele é filho. Antes de encarnar, ele era o quê? Ele tinha a forma de Deus. A natureza não sustentava o título de Deus. Porque, veja bem, essa visão de que se tem, presta bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Esta visão de que a palavra Deus, ela se refere à natureza, ela é totalmente equivocada. E ela surgiu do princípio teológico greco-romano, aonde os anjos caídos que passaram a ser, na cultura grega, divindades, se apresentarem dessa maneira, quando eles tinham relações com as mulheres, os filhos que nasciam, encarnados em natureza humana, eram deuses por essência, por serem filhos dos anjos, daqueles que se passavam por Deus.
ok? Eram como se fosse a essência divina encarnada num corpo humano por conta do cruzamento de espécie angelical que se tinha por Deus com humana, como aconteceu em Gênesis 6. Aqueles filhos que nasceram do cruzamento dos anjos com as filhas dos homens eram seres dotados de uma capacidade sobrenatural em comparação aos outros seres, porque eles tinham natureza física humana, todavia capacidades que estavam além da compreensão ou da capacidade humana, por conta da genética angelical, da essência angelical. Entenderam? Sendo assim, antigamente não se entendia dessa forma. Porque se Deus, sendo Deus, ele tivesse um filho, como ele era o único Deus, quem nascesse dele não era Deus. Tinha a mesma natureza, ok? Estava em convívio com ele, tinha tanto poder quanto ele, mas em sujeição, em submissão, porque só ele é o Todo-Poderoso. Mas quando essa teologia greco-romana foi introduzida ao chamado hoje cristianismo ou protestantismo, vindo, né, herdado aí, porque toda essa teologia vem do catolicismo. E o catolicismo fez o quê? Raptou princípios do judaísmo, que é a crença do Messias e dos apóstolos, né, com a fusão com aí a teologia greco-romana, formou-se o que nós chamamos hoje de cristianismo católico, e depois, por Lutero, o protestantismo, que é um cristianismo católico protestante. Nós não temos nada a ver com essa lixaiada, com essa porcariada. Nós não temos nada a ver. O nosso negócio é lá atrás. A palavra pregada pelo Messias, os mandamentos, a lei, a exortação dos profetas, nós continuamos pregando do mesmo jeito e anunciando o Messias como o redentor daqueles que transgrediram a lei, a doutrina as exortações dos profetas e etc. Então nós não somos cristãos nessa ideologia católica e protestante. Nós somos cristianos. O termo cristianos vem do latim, cristiano também do grego, que significa seguidor de Cristo. Ok? Ou como se fosse, que esse termo em grego ficou melhor do que em hebraico. Em hebraico é Mashiachim. Sabe o que significa isso? Não é pequenos cristos, como os hereges, teólogos do cristianismo católico e protestante ensinam. Mashiachim é o Messias pluralizado nos seus discípulos, ou seja, como se os discípulos fossem aí outros Messias, não na mesma missão, né? Mas como o termo Messias aplicado a Isaías, por exemplo, no sentido de anunciarem uma doutrina messiânica. Entenderam? Então o termo cristiano, ele ficou melhor aplicado porque ele diz respeito àqueles que seguem o Cristo. Só que Mashiachim não é aqueles que seguem o Cristo, mas sim indivíduos enviados para dar continuidade à missão iniciada pelo Messias. É como se nós fôssemos plural, né? Porque Mashiachim é plural de Messias em hebraico. Entenderam? E eu estou ensinando isso aqui, irmãos, e estou tentando enriquecer essa mensagem com todo tipo de detalhe possível, para que não hajam dúvidas a este respeito, para que você expurgue da sua mente essa visão teológica trinitária, porque ela é demoníaca. Ela triparte Deus. Ela é de um Deus composto. Quando você fala de um Deus trino, você está falando de um Deus composto por 3 pessoas. Só que o Messias, olha só, vamos lá. João, capítulo 17, versículo de número 3. João 17, 3. Ele diz o seguinte, o próprio Messias falando, ele orando ao Pai pelos discípulos disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único, Deus verdadeiro é Yeshua, Jesus Cristo, a quem enviaste. Único. No grego, novamente, como lá em 1 Timóteo 1,17, monos, Deus,
Ou seja, se Deus é um Deus mono, isso significa que ele é único e exclusivo. Por si só, não compõe divindade com outras pessoas, nem tampouco compartilha a sua divindade. Ele é exclusivo, sozinho. Não é dois, não é três, é mono, é único. Ele não é trino, não é duo, ele é mono. Só este versículo e o de 1 Timóteo 1,17 já desbanca toda a teoria da Trindade. E se nós desbancamos a doutrina da Trindade, provando que Deus não compartilha da sua divindade e nem tampouco compõe divindade com outras pessoas, só por esses dois versículos, toda a margem interpretativa que você tem adquirido por meio do ensinamento da viés ideológica da Trindade tem que ser descartada a interpretação. Você tem que enxergar de outra forma. Porque a sua interpretação, ela está viciada, ela está alinhada com a doutrina da Trindade. Então, quando se desfaz, se desmistifica, se desmonta esta heresia, ou seja, a composição de um Deus trino, entendendo que ele é mono, único, ele por si só detém a divindade, você compreende que toda a interpretação de versículos que dão margem a esta sugestão está equivocada. E que você tem que interpretar aqueles versículos de outra forma. Nunca atribuindo ao Messias divindade, nem tampouco ao Espírito uma terceira pessoa. Compreenderam isso? Porque tem pessoas que compreendem o que eu estou dizendo. Na mente dela é desmontada a questão de um Deus trino. Entende que Deus é um só. Entende que o Messias não é Deus neste sentido, né? Entende que o Espírito não é uma terceira, vamos dizer assim, uma divindade, mas tem-o como pessoas, tem o Filho e o Espírito como pessoas dessa divindade. Mas peraí, que loucura é essa? Se não existe um Deus trino, o Filho não é Deus, o Espírito não é Deus, mas o Espírito é de Deus, certo? Vamos ver. É complicado, a mente humana ela é muito complicada, meus irmãos. João capítulo 4, eu acho 26, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. João 4, 24. Olha o que diz. Deus é Espírito. Vamos lá, Deus é Espírito. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Quem que você recebeu? Tem uma outra versão, deixa eu ver se a revista é atualizada, que diz que Deus é o Espírito. Mas espera aí, deixa eu ver se é atualizada mesmo. Eu acho que não vai ter aqui. Eu tenho uma versão que diz que Deus é o Espírito. Todavia, este mesmo versículo que nós estamos lendo aqui, em outra passagem, quando Paulo fala disso, bom, por aqui dá para deixar bem claro, né? Deus é Espírito, vamos lá. Deus é Espírito e ele tem o Espírito. Deus é Espírito e ele tem um companheiro. Ele tem um companheiro que é o chamado Espírito Santo. Deus é Espírito. E ele tem um companheiro que também é Espírito, o Espírito Santo. E ele tem um outro companheiro que é seu filho físico, que é Deus. E esse Espírito é Deus, Deus que é Espírito. Que loucura, irmão! Deus é o Espírito Santo, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito.
tá? 2 Coríntios, 2 Coríntios 3,17, se não me falha a memória. Vamos ver. Ó, o Senhor, o Eterno, é Espírito. E onde está o Espírito do Eterno, do Senhor, aí há liberdade. Agora, aqui ó, como eles são malandros, como eles ocultam às vezes alguma coisa. Olha. Ora, o Senhor, o Eterno, que está se referindo a Deus, é o Espírito. Que Espírito que Deus é? Que Espírito que Deus é, irmão? Se Deus é Espírito, João 4, versículo 25, né, que nós lemos, João 4, 25, deixa eu ver, João 4, 24, Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito, certo? E agora, olha, ora, o Senhor, que é Espírito, é o Espírito. Então Deus é quem? O Espírito Santo, irmão. Quando você recebe em si o Espírito Santo, você está recebendo em si Deus. Entenderam isso? Você está recebendo Deus em si, então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ah, mas nós vemos ele sendo colocado em sujeição a Cristo no capítulo 15, no capítulo 16. Vamos ler tudo isso para você compreender adequadamente. Vamos lá vamos compreender isso. Vamos para João 14, tá? João 14, a partir do 18, acho que é mais ou menos isso. João 14, a partir do 18. Vamos lá. Muitos se deixam levar por isso aqui. Ó. Então vamos lá. Esquece. Se você não tivesse na sua mente a viés ideológica de um Deus trino, será que você entenderia como é ensinado aí fora? Obviamente que não. Então vamos lá. Não vos deixarei órfãos. Tá? Primeiro, o termo aqui não é órfãos. Só pode deixar órfão aquele que é pai. Em grego aqui a palavra é colocada como não vos deixarei abandonados, sem mentoria, sem tutor, sem um cuidador, tá? Então eu não vos deixarei desamparados, sozinhos, voltarei a vós. Deixa eu só ver um pouquinho antes aqui. Vamos lá. Vamos ler desde o versículo 15, ó. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Quais mandamentos que o Messias pregou? Os mandamentos da lei de Deus. Não teve outro mandamento. Ele pregou o mandamento da lei. Ah, não, ele pregou amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem pregou isso foi Moisés. Ele só repetiu. Então já baixa a bolinha aí, tá? Ele chamava de seu aquilo que era do Pai, porque tudo que ele tinha vinha de Deus, tá? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, os mandamentos da lei de Deus. E se guardardes os meus mandamentos, ou seja, guardar quer dizer obedecer, e se você obedecer, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador ou consolador, para que fique convosco para sempre. Outro. Quem seria esse outro? Existia um outro com o Messias? Sim ou não?
existia. Quem era esse outro? O Espírito de Deus. Quando o Messias fosse assunto ao céu, ele enviaria sobre todos os que guardavam os mandamentos dele. Quem? Aquele que nele estava. Quem é que estava nele? O Espírito Santo. A saber, o que diz aí? O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Como é que eles conheceriam o Espírito se eles ainda não tinham? Porque ele habita convosco. Aonde o Espírito habitava com eles? Em Cristo, e estará, indicativo do futuro, em vós. O que só veio a acontecer lá em João, capítulo de número... João 20, 22, né? Após a sua ressurreição, vamos ver se é isso mesmo, que ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. É isso mesmo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele que estava nele, certo? Aquele que estava nele, e que eles conheciam, né? Que eles conheciam, habitava com eles, mas não estava neles. Olha só. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, através das obras do Messias, porque ele habita convosco e estará em vós. Não estava ainda, só depois, quando ele ressuscitou, como eu li lá em João 20, 22, que ele soprou o Espírito nos seus discípulos. O Espírito que estava nele. 18. Não vos deixarei órfãos, mais uma vez, eu expliquei para vocês, não é órfãos, mas é desamparados, abandonados, sem cuidador, sem alguém para cuidar, orientar vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então o Espírito que estava no Messias foi colocado nos seus discípulos que guardaram os seus mandamentos. Agora, os crentes de hoje têm o Espírito Santo? Não! Porque o rogo de Cristo para que se lhe receba o Espírito é para aqueles que guardam os mandamentos. Os crentes de hoje aboliram os mandamentos de Deus. Então eles não receberam o Espírito Santo. Mas vamos continuar. Ainda um pouco o mundo me verá, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, né? E Judá, não o Iscariote, ou seja, o homem de Queriote, tá? Que é Iscariotes, não é sobrenome, isso aqui é heresia, tá? É Iscariote, ele de Queriote. Queriote era um vilarejo às margens, se eu não me engano, do Mar da Galileia, se eu não me engano, tá? Então era Judas de Queriote. O que houve, Senhor? Que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhes Yeshua: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viemos a ele e faremos nele morada. De que maneira? De que maneira? Por intermédio do Espírito Santo. O Messias, por conta do Espírito de Cristo formado em nós, que nós temos que ter também o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo? Não. Veja bem, Cristo recebeu o Espírito de Deus, mas ele tinha o seu Espírito. Que é o Espírito? Sua formação espiritual, que testificava com o Espírito de Deus que ele era filho de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo 16, Paulo diz isso.
Paulo diz, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então eu tenho um Espírito, você tem, todos temos um Espírito. Quando diz que nós temos o Espírito de Cristo, está falando que nós temos o mesmo entendimento, a mesma formação, que testifica com o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, respondeu-lhe Yeshua, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viemos a ele e faremos nele morada. Por meio do quê? Do Espírito Santo, obviamente. Então, o Espírito Santo, meu amado, ele é o próprio Deus em nós, e serve, né, por ser o Espírito de Deus, um condutor pelo qual o Messias daria informações que chegariam aos nossos ouvidos. Nós já entenderemos isso um pouquinho mais para frente aqui, em João 15. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, ou seja, os mandamentos. Estas coisas vos tenho falado estando ainda convosco. Mas o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, quem não sabe o nome verdadeiro também não recebe o Espírito Santo. Mas o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É lógico que nós temos que entender que era o que Cristo tinha dito aos seus apóstolos. Hoje é o que nós, que somos levantados por Cristo, pregamos aos nossos discípulos. Então os nossos discípulos hão de lembrar daquilo que nós temos pregado, se eles tiverem o Espírito Santo, tá? Então tem que entender, porque tem muito babaca aí fora achando que não, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de ninguém para me orientar, eu sei de tudo. Não, é um jumento do diabo, né, pregando essas besteiras. Me perdoe, mas é isso mesmo. O cara tem que ouvir uma pancadinha para ele largar de ser besta. Então, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se eu disser isso hoje, em referência àqueles que têm sido feitos discípulos do Senhor por meu intermédio, é o mesmo que eu disser a eles: olha, vocês vão lembrar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Entenderam? Tem que ser falado assim, né? Parece que a gente está falando com criança, mas tem gente que vai ouvir essa mensagem que não tem essa maturidade. A mente da pessoa é uma mente bobinha. Vamos lá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então vamos agora, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos lá. João 15. João 15, quero ir logo no foco. João 15, 26. Vamos lá. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Espera aí, quem é que vai enviar? O Pai ou o Filho? Porque João 14, 26 diz que quem vai
o Messias rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador. Mas aqui está falando que quem vai enviar é o Messias. E agora? O que é isso aqui? O que isso quer dizer? Simples, irmão. Quem envia o Espírito Santo é somente o Pai. Somente o Pai tem o poder de enviar o Espírito Santo. Não é? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já vou explicar isso aqui, para que vocês entendam corretamente. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espera aí, então quem é que vai enviar? O Espírito? O Pai. Mas por que o Messias disse que ele o enviaria? Tem alguma coisa de errado? Será? Vamos ver. João 15, 26. Vamos entender. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o que significa que eu vos enviarei da parte do Pai? Quem vai enviar não é o Pai? João 14, 26. Como aqui o Filho está dizendo que ele vai enviar? Ele vai enviar da parte do Pai. De que maneira? Quando ele fosse aos céus, né? Quando ele morresse e ressuscitasse, ele enviaria o Espírito. Quando foi que ele da parte do Pai enviou? Quando ele veio até os discípulos após a sua ressurreição e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, quem é que estava enviando? O Pai. Ele estava dando da parte do Pai, ele estava entregando para os discípulos. Mas o Espírito quem deu foi o Pai. Então é bom vocês entenderem, porque tem muitos que pregam a unicidade baseado, né, querendo linkar o versículo 26 aqui, tanto de João 15 quanto de João 14. E isso é heresia. João 15, 26 deixa claro que Deus enviará o Espírito Santo. Agora o Messias, o que diz aí? Enviaria da parte do Pai. Quando? Quando ele morreu, ressuscitou, foi no céu, voltou, ele chegou nos discípulos e soprou sobre eles o Espírito. Aí eles receberam o Espírito dado por Deus, dado por intermédio do Messias. Não que o Messias é o responsável em dar o Espírito. Não. Não. Entendeu? Ele roga ao Pai para que o Pai dê o Espírito aos discípulos, aqueles que obedecem a sua palavra, os seus mandamentos. Então o Espírito Santo, ele é de quem? De Deus. Não é um Deus à parte. É de Deus o Espírito. Meu Deus, será que é difícil entender isso? Deus é o Espírito Santo. Quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai, procede de quem? Que do Pai procede. Não procede do Filho, procede do Pai. Então ele estava no Filho e o Filho soprou sobre os seus discípulos. Esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo testificará do Messias a seus discípulos. E vós dareis testemunho porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo ia fazer com que eles testemunhassem acerca de Cristo. Por conta do quê? Do Espírito de Deus que seria concedido por intermédio do Messias. Poxa vida, é tão difícil entender isso, irmãos. E tem alguns que pegam João 14, 26, João 15, 26, linkam e falam, tá vendo? Ó, Deus deu o Espírito, o Filho deu o Espírito, então eles são a mesma pessoa. Não! Ou eles são dois deuses que compõem um Deus trino. Não, isso é heresia. Tá? Isso é heresia. Ok? Inclusive eles falam que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe, irmão. Isso foi algo criado, algo que foi enxertado. Não existe, isso é heresia. Tá certo? É heresia.
Deus é o Espírito. 2 João 3,17. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Ok? Deus é mono, ou seja, exclusivo, único, sozinho, não é composto e muito menos compartilha a divindade. Ele é único, não tem outro. Marcos 12, 29, João capítulo de número 17, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. O próprio Deuteronômio lá atrás também, Deuteronômio 6, 4, Deuteronômio 4, 35. Então vocês têm que entender, meus amados, sabe? Vocês têm que entender a palavra. Não, se você compreendeu que não existe trindade, toda a sua interpretação acerca de quem é o Messias e o Espírito tem que ser baseada nessa linha de uma desconstrução dessa doutrina trinitária, porque Deus é mono, ele não é trino, ele não é duo, ele é mono. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 8, a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 4. Olha o que diz. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Que não há outro Deus, senão um só. Não é um trino Deus, mas um só. Então não é, senão aqui estaria, senão trino Deus. Senão trino. Não, é um. Certo? Um. Versículo de número 5. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós quem? Os crentes, há um só Deus, não três. Um só Deus, o Pai. Não é o Filho, não é o Espírito Santo. É um só Deus, o Pai. Não é o Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Um só Deus, o Pai, de quem são todos, né? Não é todas as coisas, mas é de quem são todos e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Yeshua o Messias, Jesus Cristo, pelo qual existem todos, e por ele nós também. Então existe um só Deus, o Pai. Não é o Filho e o Espírito, é o Pai. Esse é o único Deus. Quem é o único Deus? O Pai. O Filho, quem ele é? O Senhor, o Messias. E ainda, olha o que Paulo declara em 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Olha a declaração de Paulo. Porque há um só Deus. Porque existe um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Veja bem, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Alguém que está entre os homens e Deus. Existe um só mediador. Como Deus pode ser Deus e mediador simultaneamente? Ou como pode o Messias ser Deus e homem ao mesmo tempo? Essa doutrina é pagã, de um Deus híbrido, de duas naturezas. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Paulo estava falando no momento em que Cristo já estava nos céus, ao lado do Pai, e ele estava dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O Messias Yeshua, homem. Quer dizer que mesmo ele, à destra de Deus nas alturas, ele é o quê?
homem, glorificado mais homem, transformado mais homem. Quando ele ressuscitou e compareceu diante dos seus apóstolos, Tomé não estava dentre eles. E quando os discípulos disseram a Tomé, ele falou: eu só acredito vendo, se eu não tocar na sua mão e no seu lado, eu não acredito. Então ele aparece a Tomé e mostra as mãos furadas, e mostra o seu lado furado. Daí, né, ele pega e exclama: Senhor meu e Deus meu. Não é assim? Mentira. Ele exclamou, tipo assim, ó, meu Deus, Senhor meu. Mas não foi em referência ao Messias, mas foi maravilhado com Deus por aquilo que ele estava contemplando ao ver o Filho ressurreto e as marcas do seu flagelo. Ou seja, ressuscitou 100% humano com o mesmo corpo massacrado. E ali mostrou as provas para Tomé, do furo nas mãos e o furo da lança do lado. E agora? E agora? Oh, meus amados, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem coisas que é simples de entender, mas as pessoas querem complicar. As pessoas querem complicar. É a mesma coisa quando o Messias está na cruz, dependurado, que o bom ladrão, né, que eles chamam de bom ladrão, mas não era ladrão, já era discípulo, ele estava pagando pelos feitos de quando ele era, não que ele fosse, mas enfim. O que o outro crucificado que defendia o Messias falou para o outro ladrão? Tu nem ainda temes a Deus, estando em mesma condenação? Aí as pessoas falam o quê? Tá vendo? Ó? Você não está temendo o Deus crucificado, não. O ladrão estava falando, você não teme a Deus, o Pai? Mesmo você estando aqui na mesma condenação, ou seja, nós estamos aqui condenados e você não crê em Deus, não estava atribuindo ao Messias divindade. Estava falando em referência a Deus acerca do que ele, o outro e o Messias estavam ali padecendo na cruz. Aí ele vira para o Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te do quê? De algo que eu tenha feito, do qual o Senhor foi testemunha. Ou seja, ele estava falando da conversão dele. E o Messias vira para ele e fala, em verdade vos digo hoje, né? Não. Em verdade vos digo, vírgula. Hoje estará comigo no paraíso? Não. Ele estava dizendo, em verdade vos digo hoje, estarás, indicativo do futuro, comigo no paraíso. Tá? Mas isso não quer dizer, como os adventistas se utilizam disso, para dizer que a alma do ladrão após a cruz não foi para o paraíso. Isso é heresia. Isso é heresia, porque isso não modifica nada. Tá certo? Isso não modifica nada. A questão dele está dizendo hoje o que aconteceria futuramente, ou o que ele estava dizendo hoje que já aconteceria imediatamente. Essa vírgula não altera em nada o fato da alma ter ido em companhia do Senhor, porque a parábola, o que eles chamam de parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16, deixa muito claro, primeiro, não é uma parábola. Por isso não podia ser colocada a parábola do rico e Lázaro. Mas ali é uma história, porque contém nomes de personagens que existiram acompanhados de o verbo haver, dando existência. Então ali era um fato narrado pelo Messias de como acontecia, do que aconteceu. Que o indivíduo pecador, ele morre, o corpo fica na terra e a sua alma, de acordo com a vida que ele tenha levado aqui, ela tem destino garantido. Ou consolo ao lado de Abraão e dos pais, ou tormento até a vinda do Senhor. Ambos plenamente conscientes. Então, bom, não quero entrar nesse assunto que eu tenho vídeos também que explicam isso, é só você procurar aí, tá certo? Mas o que eu quero deixar bem claro por meio desse estudo é justamente isso, que existe um só Deus, tá? Não existe trindade. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Nós temos alguns outros textos aí para navegarmos, para compreendermos aí acerca da palavra de Deus, ok? Salmos 86, versículo 10. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Só tu és Deus. Ou seja, não existe mais ninguém que componha
a divindade da qual o Senhor faz parte. O Senhor não compartilha a divindade com ninguém. O Senhor é mono, único. Não é trino, não é duo, é único. Isaías 43:10. O que diz aí? Vós sois as minhas testemunhas, do Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Então não é um Deus trino, certo? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o mostrei. E Deus estranho não há entre vós, portanto vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esta repetição é citada em Apocalipse em menção ao Messias, e muitos atribuem a divindade ao Messias, mesmo que ali ele esteja falando de Deus. Mas enfim, quando diz que ele é o primeiro e o último lá, como foi colocado aqui, é porque ali ele é o primeiro não em referência a Deus, mas em referência àquilo que Deus criou. Ok? Não em referência a Deus. Então só por aí você já entende que não há associação de entendimento, de interpretação. Quem há como eu, que o proclame e o exponha perante mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos anuncie o que ainda hão de vir? Que nos anuncie as que ainda hão de vir, né? Não vos assombreis, nem temais, porventura não vô-lo declarei há muito tempo e não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? É uma pergunta retórica. Não. Resposta. Não há rocha. Não conheço nenhuma. Ou seja, ele é único. Ok? Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a faz e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então eu termino por aqui toda esta explicação, crendo aí que vocês tenham entendido tudo o que foi explicado, tudo o que foi falado aqui, porque, amados, nós temos que tomar cuidado com as distorções. As interpretações são variadas, mas nós temos que ter o conhecimento fundamentado a partir do fundamento de que não existe trindade. Deus é mono, único, só, por si só, isolado, sozinho, que não compartilha a divindade, nem é composto por mais ninguém. Ele é único, um Deus exclusivo. Então eu acredito que por essas informações que eu acabei de lhes passar e estes esclarecimentos, não haverá mais dúvidas em vosso coração de que Deus é um só. Tá certo? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua. Amados, antes de mais nada, eu venho pedir aqui que os irmãos possam contribuir conosco por meio dos seus dízimos e suas ofertas. Você pode contribuir pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-98679-6974. Ok? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e até a próxima. Shalom.